Tem filmes de terror que, cara, realmente assustam, mas tem aqueles que assustam de verdade quando você descobre que eles são baseados em fatos reais. Hoje vamos falar de crimes, fatos, coisas que aconteceram no mundo real e que foram notícia no mundo todo e acabou inspirando diversos filmes, e é sobre eles que vamos falar hoje. Então se prepare, porque hoje o medo vem com CPF e RG. Fala, meus apaixonados por linha direta, aqui quem fala é o Marcos. Fala os seus viciados em podcast de True Crime, aqui quem fala é o Lucas. Baseado em fatos reais, já virou uma piada que aparece em alguns filmes de Hollywood. Se eu rolar uma no jornal, é baseado em fatos reais? Caralho, o cara meteu essa. Mas no vídeo de hoje a gente separou casos que realmente aconteceram. Casos que têm investigação policial, testemunhas, documentos e, cara, nesse vídeo tem casos que nem mesmo a polícia conseguiu explicar. Ou seja, no final desse vídeo você vai ter que dar uma checadinha lá na sua porta para ver se ela realmente está trancada. O Massacre da Serra Elétrica, mas não aquela porcaria da Netflix, aqui a gente tá falando do 74. À primeira vista parece só mais um slasher sangrento, cara, com um assassino usando uma máscara de pele humana. Mas o Massacre da Serra Elétrica foi inspirado em um verdadeiro pesadelo americano. O diretor Tobe Hooper se inspirou em crimes reais cometidos pelo Ed Gein, um fazendeiro solitário que vivia em Wisconsin nos anos 50. Ele ficou famoso por desenterrar, se você sabe o que, de cemitérios e fazer utensílios, móveis, roupas e coisas diversas. Ele chegou até confeccionar um traje feminino usando a pele dessas pessoas. Mas agora calma, no crime real não teve serra elétrica, perseguição e nem massacre em grupo. O que aconteceu foi um crime isolado, mas extremamente bizarro. E isso teve um impacto cultural enorme na época. A inspiração ela foi estética e psicológica. A casa cheia de coisas bizarras. Isso tudo o Hopper pegou do caso real. Mas já o personagem de Leatherface e a família canibal, isso tudo foi uma invenção para fazer um roteiro que se encaixasse bem e que fosse divertido de assistir. E o filme foi gravado com um orçamento muito pequeno e a produção economizou tanto que teve vários figurinos ali do filme que ficou sujo de sangue por dias. O ator que fez o Leatherface, ele quase desmaiou porque estava se sufocando com a máscara, porque tudo era meio precário demais, né? O orçamento foi minúsculo, como o Marcos falou. Cara, por mais que o filme possa parecer violento e tal, eu assisti esse filme essa semana, convidei a minha esposa pra assistir comigo, mas ela não quis assistir porque ela falou, é muito nojento, tem muita nojeira aparecendo, e por incrível que pareça, cara, quase não tem sangue na tela do filme. O horror do filme é mais psicológico, sugestivo, tem todo aquele lance do filme parecer bem cru, tu vê a família como ela verdadeiramente é, mas de ser explícita não tem nada. Eu acho que isso veio nos próximos Massacre da Serra Elétrica, mas o original de 74 não tem nada disso. Ou seja, o caso real não teve nenhuma serra elétrica, porém o caos que o cara provocou e tudo que ele fez inspirou vários filmes, não foi só esse. Também inspirou Psicose e O Silêncio dos Inocentes, que são filmes clássicos também que foi inspirado pelo Ed Gein. Mas o terror de verdade é você não deixar o like nesse vídeo, então deixa um like no vídeo e se inscreva. Olha aqui, tá aí, meu Deus do céu. E o próximo filme vai parecer uma loucura, mas imagina uma família de canibais que vive no deserto atacando pessoas. Exatamente isso, estamos falando de Quadrilha de Sádicos. Mas acontece que o nosso queridíssimo Wes Craven se inspirou em uma lenda real, escocesa, lá do século XVI. A história de Saul Bean é um psicopata, velho, que ele viveu com a sua esposa, neto e filho dentro de uma caverna. O cara era maluco das ideias. E isso realmente aconteceu, cara. Eles ficavam nessa caverna, eles emboscavam os viajantes que estavam passando por ali, igual no filme, emboscavam essa galera aí, pegava e simplesmente comia os caras, velho. E não do jeito que você tá pensando, do jeito literal. Isso causou mais de 1000 vítimas. O governo escocês capturou e executou a família sem nenhum julgamento. Só que parte dos historiadores acredita que essa história foi meio exagerada, ou até inventada
como uma propaganda contra os escoceses na época. A gente sabe que a gente fez esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês casos que talvez vocês não sabiam que inspiraram diversos filmes. Só que, gente, é óbvio que Hollywood vai dar uma aumentada, vai incrementar um monte de coisa ali, tanto para criar uma linha narrativa ali que faça mais sentido e, óbvio, para chamar atenção e lucrar muito dinheiro, cara. O Craven, ele pegou essa ideia dessa lenda e ele deu uma modernizada, pegando uma família americana e colocando eles para viver num lugarzinho ali. Como eu falei pra vocês, ele deu uma exagerada, ele botou umas deformidades físicas ali na galera, falando que era tudo culpa de umas paradas nucleares que aconteceu por lá. E o Craven só conseguiu o financiamento desse filme porque o estúdio achou que o comer outros seres humanos no literal estava na moda. Esse filme virou um clássico cult em 2006, ele teve um remake que foi tão perturbador quanto o original, mas alguns diriam que não é tão bom quanto o original. Apesar da liberdade criativa ali que tem esses filmes de Hollywood que pegam esses casos, o medo de encontrar uma certa selvageria fora da civilização ali se tornou um caso muito real. Ou, no mínimo ali, uma lenda assustadora que atravessou décadas e décadas, com milhares de pessoas acreditando que isso de fato ocorreu. E mesmo se esse caso em específico não seja real, o mundo como ele é hoje, a gente sabe que esse tipo de coisa deve existir por aí. Never see us coming. There'll be hell to pay now. E se eu te disser que um dos filmes mais tensos sobre possessão demoníaca é um dos mais documentados? Sim, cara, vamos falar de Exorcismo de Emily Rose. Primeiro, antes de falar um pouquinho mais sobre o caso pra vocês, eu só quero que vocês deixem suas crenças de lado, tanto crente quanto descrente, e apenas se entretêm com essa história e depois tirem as suas próprias conclusões, beleza? Esse filme ele foi baseado num caso real, cara, da Anneliese Michael, uma jovem católica da Alemanha que tinha crise de epilepsia e sintomas psiquiátricos. Cara, ela acreditava fortemente que ela estava sendo possuída e ela passou por 67 sessões de exorcismos em apenas um ano. Ela morreu em 76 com apenas 23 anos e pesando 30 quilos. A autópsia indicou desnutrição e desidratação severas. O caso foi para julgamento na época e os pais e o padre foram condenados por homicídio negligente. O filme ele dramatiza os dois lados da história, tanto o jurídico quanto o espiritual. E algumas informações da história real pro filme foram alteradas, tipo o nome da Emily e também a nacionalidade dela. Algumas curiosidades do filme é que o áudio das sessões de exorcismo ainda existem aí na internet. Você pode pesquisar, mas eu aconselho que você não faça isso. Cara, eu já falei isso pro Lucas, mas é aí que me pega. Eu acredito bastante nessas coisas aí, eu não sei vocês, deixa aqui nos comentários, mas a parte dos áudios... Meu irmão, eu tava até conversando com o Lucas agora se eu botava na edição ou não, mas ele melhor não colocar porque, cara, é bem desconfortável. Por mais que você seja o ateu mais pica da Terra, não tem como tu falar pra mim que tu não fica desconfortável ouvindo os áudios dela. E aí... você só pesquisa que eu não vou botar na edição não, cara. E o filme foi elogiado na época por não tomar nenhum partido, deixando você imaginar se aquilo é realmente uma possessão ou se é só uma menina com uma doença mental, o que deixa a história até mais triste. E na vida real, o grande debate sobre fé, medicina e ciência ainda continua. E o caso da Anneliese ainda continua por aí, dividindo opiniões públicas, opiniões especialistas, e os áudios dela, meu amigo, elas são capazes de assombrar qualquer um a qualquer hora do dia. E agora vamos passar para o próximo filme, mas eu te garanto que a coisa só vai piorar, porque agora vamos falar sobre um filme brasileiro. Aqui não tem possessão, não tem espírito, é só a pura maldade humana. Estamos falando de O Lobo Atrás da Porta, um filme brasileiro de 2013. O filme foi inspirado no caso Fera da Penha, um caso que aconteceu lá nos anos 60, lá no Rio de Janeiro. A amante do homem sequestrou a filha dele de apenas 4 anos, mano. Ela sequestrou a criança por causa de vingança. Só que aí fica um pouco pesado, o clima fica meio chato, que infelizmente a criança foi encontrada desvivida alguns dias depois. O caso chocou o país não só pela frieza que foi o crime, mas como a mulher usou o afeto para conseguir sequestrar a criança. Foi um dos primeiros casos brasileiros com atenção nacional massiva na mídia. No filme, essa história é contada através do interrogatório policial. E o suspense é aquele que ele vai revelando
aos poucos, ele vai te dando uma pista e vai te prendendo do início ao fim. Ele vai revelando cada vez mais camadas, traição, toda a raiva envolvida que motivou ela a cometer esse crime. Diferente do caso real, o filme não dá todos os nomes e nem reconstitui todos os fatos. Ele usa a tragédia que aconteceu de verdade e constrói um próprio enredo envolto disso usando de inspiração. E um lembrete pra você que o terror de verdade geralmente vem da vida real e geralmente ele mora até do lado da sua casa. Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Pra mim esse é um dos filmes mais surpreendentes da lista. Ele começa com um terror psicológico ali e vira uma parada totalmente diferente. E a gente tá falando do filme A Espreita do Mal. O filme é inspirado em um fenômeno real chamado frogging, que é quando uma pessoa invade uma casa e mora nela escondido, sem que os donos saibam. Que é uma parada, cara, é absurdo e perturbador demais isso. Então imagina que você tá lá, cara, você tá suavão, tranquilex, vivendo a sua vida e as coisas começam a sumir, você percebe que aquela fatia de bolo que você guardou pra mais tarde sumiu e dessa vez não tem um irmão mais novo, mais velho pra culpar porque você mora sozinho. E aí você tem a brilhante ideia, cara, vou colocar umas câmeras na minha casa. E de noite, irmão, você percebe simplesmente que tem alguém morando no sótão, tem alguém morando no quarto de hóspedes e essa pessoa sai de noite pra comer a sua comida e fazer as necessidades básicas. E isso acontece de verdade. Cara, se tu pesquisar, tu vai achar diversos casos no Google e no Reddit. Tanto que um dos casos mais famosos que a gente vai falar aqui hoje é do Daniel LaPlante. Acontece que em 1986, esse maluco aí se escondeu na casa da ex-namorada por vários dias. Cara, esse maluco sai à noite só pra ficar observando ela dormir. Como eu disse, tem vários casos, velho. O cara morando em sótão, morando dentro de armário, debaixo da cama. Isso é bem bizarro e isso é terror real. Eu falei antes que às vezes o mal pode estar morando do lado da sua casa, mas pode ser que ele esteja morando literalmente na sua casa, então fique esperto aí. No filme tudo é tratado como sobrenatural no início, até que revela que esse terror, essa assombração entre aspas, é muito mais real do que parece, e alguns diriam que é até muito mais assustadora. Mas a ideia central de ter alguém morando na tua casa, cara, isso sim é sinistro, isso é bizarro. Igual o Lucas falou, meus amigos, isso aqui é terror real. Você faz ideia do que vai acontecer? Eu não sei o que tá acontecendo. No fim das contas, o que mais assusta é saber que esses filmes foram baseados em coisas que aconteceram e que podem acontecer com qualquer um, o que deixa tudo muito mais perturbador. E comenta aqui embaixo qual desses filmes você assistiu e qual o caso que você acha que é muita mentira, que de fato não aconteceu, ou que o caso que te deixou mais assustado. Pra mim, o que talvez pode ter sido muito inventado foi o caso da quadrilha de sádicos. E o que mais me deixa assustado é o do A Espreita do Mal, de alguém tá simplesmente morando ali contigo. Eu concordo com o Marcos que o que mais me assusta é imaginar alguém morando na minha casa. Mas o que me deixa meio pá das ideias, por assim dizer, é o da Emily Rose, que eu acho que poderia ter tido uma assistência médica ali pra ver o que a menina tinha de verdade, antes de deixar ela morrer com 30 quilos, desnutrida e desidratada. Mas comente aqui embaixo também se tem alguma história real que você queria que virasse um filme. Talvez pudesse fazer um filme da nossa vida, no nosso canal, vai saber. Mas sabe o que você pode fazer se tornar real? O nosso sonho de ser criador de conteúdo, cara. Então se inscreve, deixa o like e comenta no vídeo. Até a próxima.